Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais uma Noite do Dharma e hoje é dia de Shikshastaka. Vamos falar do terceiro verso do Shri Shri Shikshastaka. Essa série a gente está falando sobre os 8 versos do poema deixado por Chaitanya Mahaprabhu, né? Foi a única composição que Chaitanya Mahaprabhu deixou registrada, falando sobre a essência do Cantar dos Santos Nomes e todos os efeitos transcendentais que os santos nomes causam na consciência, né, do sadhaka, do devoto que está ocupado em meditar os santos nomes. Srila Prabhupada falou que esses 8 versos também eles mostram a progressão, a jornada, né, assim, desde o começo, de quando alguém começa a cantar Hare Krishna e começa a desenvolver fé no poder dos santos nomes, até o estágio onde ele de fato se tornou um devoto puro e os santos nomes concedem para ele Krishna Prema, né? Então, Srila Prabhupada fala que mais do que instruções sobre cantar Hare Krishna, o Shikshastaka, na verdade, é um resumo, uma descrição sumária que o próprio Chaitanya Mahaprabhu deu do progresso, né, de uma alma condicionada no estágio que ela começa a se livrar do enredamento material graças às bênçãos, à misericórdia dos santos nomes, até o estágio que ela se torna, de fato, um Ragatmika, alguém que assim está totalmente preenchido de amor espontâneo por Krishna e está servindo Krishna totalmente no humor do mundo espiritual, né? Então, muito importante do Shikshastaka. Hoje a gente vai falar do verso que talvez seja o verso mais famoso do Shri Shri Shikshastaka, que é o terceiro verso. Então, sem mais delongas, vamos para ele, vamos falar desse verso. Esse verso ele tem um detalhe interessante, uma curiosidade sobre esse verso, né, que ele aparece em 2 versões. Se a gente vê nos lugares assim onde eles são registrados, nas biografias de Chaitanya, existem 2 versões diferentes para esse verso, né? Uma que é a versão mais conhecida dentro da ISKCON, é assim: Trinadya pi sunichana tarora pi sarijnana amanina manadena kirtanya sadahari. E a outra versão, que inclusive é a versão que aparece no Chaitanya Charitamrita, diz: Trinadya pi sunichana tarori vasarishnana amanina manadena kirtanya sadahari. Né? São 2 versões diferentes, as duas, né, estão registradas nas biografias de Chaitanya, né? As duas estão certas. Então, assim, se vocês estão acostumados a ouvir uma versão, né, normalmente a gente está mais acostumado a ouvir, assim, a primeira, a terceira e a quarta linha não mudam, né? Mas a segunda linha tem a versão que diz Tarora Pisa Rijnuna e aí tem outra que fala Tarori Vasa Rijnuna. É a mesma coisa, assim, parece que as 2 versões foram usadas, né, assim, por Chaitanya. Então, se você está acostumado a ouvir uma versão e ouvir a outra, não estranhe, tá certo também, né? A tradução desse verso diz: o santo nome do Senhor deve ser cantado em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante do que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio. Deve estar pronto para oferecer todo respeito aos outros. Em tal estado de espírito, o santo nome do Senhor pode ser cantado constantemente. Então esse verso ele fala sobre a humildade que um devoto experimenta à medida que ele canta Hare Krishna com pureza. E uma coisa muito interessante é que quando Krishnadas Kaviraja registra o passatempo onde Chaitanya explica o Shikshastaka, ele fala e explica o Shikshastaka, no último capítulo do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj fala que quando Chaitanya ele falava um verso do Shikshastaka, explicava esse verso do Shikshastaka, o que acontecia é que a humildade do próprio Chaitanya Mahaprabhu aumentava, né? Chaitanya Mahaprabhu tem humildade infinita, né? A humildade dele é infinita porque ele é próprio Radha Krishna. Mas quando ele falava o Shikshastaka, o que acontecia é que como o Shikshastaka declara a potência do nome de Krishna, e quando Chaitanya Mahaprabhu explicava a potência do nome de Krishna, Chaitanya cada vez mais se identificava como servo dos santos nomes, né? Chaitanya cada vez mais contemplava a majestade, a magnanimidade, a potência infinita dos santos nomes, e ele se via pequeno diante dos santos nomes. Quanto mais ele contemplava a glória dos santos nomes, menor ele se via, e mais humilde ele se tornava, e quanto mais humilde ele se tornava, mais ele conseguia admirar a potência dos santos nomes, mais ele conseguia assim se tornar receptivo à potência dos santos nomes, explicar essas potências, e quanto mais ele fazia isso, né, quanto mais kirtana ele fazia, ou seja, quanto mais ele glorificava os santos nomes, mais humilde naturalmente ele ia se sentindo. Então, Krishnadas Kaviraj fala que a cada verso do Shikshastaka que Chaitanya ia explicando,
né? Ele se sentia mais humilde, mais humilde, mais humilde, por causa disso ele conseguia saborear ainda mais os santos nomes, né? E esse verso fala justamente da humildade do devoto. Então é muito interessante que quanto mais humilde um devoto é, mais apto ele é a saborear os santos nomes, né? Mais rendido ele é aos santos nomes, porque a humildade também está muito ligada a você perceber o quão pequeno você é, né? Perceber o quão insuficiente você é para sanar os seus próprios problemas, o quão insuficiente você é, né? Para poder, de fato, alcançar a meta da vida sozinho. Então, humildade, ela abre as portas para a gente se render a Krishna, para a gente, de fato, se tornar, assim, um instrumento de Krishna, a gente se pôr à disposição de Krishna, né? De fato, a gente deixar Krishna controlar a gente. Beleza, eu não posso resolver, eu não dou conta, então vai lá, Krishna faz a sua parte, resolve, porque eu não dou conta, né? Então é muito interessante que o próprio Chaitanya, ele foi experimentando essa humildade à medida que ele explicava o Shikshastaka. O Shikshastaka, ele é fruto da humildade de Chaitanya Mahaprabhu. E esse verso fala justamente sobre humildade, né? Então ele é um verso especial, de fato, do Shikshastaka. E minha experiência foi que esse é o verso em que eu mais vejo os devotos explicarem em aula, recitarem em aula, né? Parece que ele é um verso, de fato, assim, que tem um impacto muito forte na consciência, né? Nossa consciência, ele descreve, assim, toda a trajetória, de fato, psicológica e emocional, né? Que um devoto ele vai percorrer à medida que ele vai aprofundando a relação dele com os santos nomes, né? Esse ponto de alguém se tornar manso, humilde, né? É um elemento assim que Bhaktivinoda Thakur mesmo vai falar que é o adorno do caráter do devoto, né? O devoto ele pode ter muitas características, como por exemplo ele pode ser sábio, erudito nas escrituras, né? Pode ser austero, mas o que de fato adorna, o que de fato assim torna belo o caráter de um devoto é justamente a humildade, a mansidão do devoto, né? Porque se um devoto, por exemplo, ele for erudito, se ele for, né, tiver conhecimento, mas ele for arrogante por causa desse conhecimento, ele não vai ser, assim, de fato alguém que vai ser agradável, alguém que vai ser atrativo para poder propagar a consciência de Krishna, né? O valor do devoto está justamente que ele está ali, servindo Krishna e dando Krishna para os outros, né? Mas, assim, se ele é uma pessoa arrogante, isso vai afastar outras pessoas, né? Ele vai ter dificuldade em compartilhar Krishna com as outras pessoas. Então, se uma pessoa é austera, né, mas é arrogante por causa disso, é vaidosa, né, essa pessoa vai ter até dificuldade não só em atrair outras pessoas para Krishna, como ela vai ter dificuldade, né, e talvez seja o grande defeito de alguém que é arrogante, que é vaidoso, ele vai ter dificuldade de conviver bem na sadhusanga, ele vai ter dificuldade em conviver na associação com os devotos, né. Então todas as outras qualidades que ele tem para servir Krishna meio que vão se tornar mais ou menos inúteis se ele não consegue viver bem dentro do sadhusanga, porque como o próprio Prabhupada fala, né, que vida espiritual sem associação com os devotos é mais ou menos uma fantasmagoria, né, porque não tem como a gente servir Krishna se a gente não está associado com os devotos de Krishna, porque Krishna sempre está na companhia dos seus devotos, né, então não tem como a gente estar na companhia de Krishna, não tem como a gente servir Krishna que seja fora de sadhusanga, né, então alguém ser orgulhoso, arrogante, vaidoso, vai atrapalhar ele de ter um bom relacionamento com os outros devotos, né? E vai, com certeza, atrapalhar todo o progresso que essa pessoa poderia experimentar em Bhakti. Então, esse verso fala de uma característica muito importante para o devoto, né? Essa humildade, ela vai ser ali a chave para ele poder ter relacionamentos saudáveis em consciência de Krishna e, consequentemente, para ele poder ter um relacionamento saudável com o próprio Krishna, servir Krishna, né? Então, vamos ver o que Bhaktivinoda Thakur, vamos ver o que Bhaktisiddhanta Sarasvati falaram sobre esse verso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bhaktivinoda Thakur, ele fala que quando alguém canta o nome de Krishna de forma pura, o nome de Krishna vai fazer com que esse devoto desenvolva 4 qualidades, né? O primeiro, né, ele vai desenvolver uma brandura, né, que é decorrente do desapego dele da matéria. Esse devoto vai se tornar mais brando. Por quê? Porque quando a gente fica pegado, né, à energia material, o que acontece é que a gente fica sob a influência do modo da paixão, né? E modo da paixão, né, o modo da paixão está ligado a anseios, desejos materiais, né? E o que acontece? Os desejos materiais, eles fazem com que a gente desenvolva um espírito competitivo, né? Isso é característica típica do modo da paixão. Por quê? Porque o mundo material ele é um local de recursos limitados, né? E ao mesmo tempo o mundo material ele tem o poder de fazer com que a gente tenha desejos ilimitados, né? Então olha só, a gente quando está cativado pela energia material, para Kriti, qualquer desejo material que a gente tem não vai trazer plenitude pra gente se a gente satisfizer esse desejo. A gente nunca vai ficar satisfeito totalmente no reino material. Por quê? Porque o reino material
ele é um local, assim, estranho para a alma, né? Se você bota, por exemplo, um peixe fora d'água, esse peixe fora d'água você pode dar para ele as condições mais favoráveis. Você pode dar para ele muito dinheiro, você pode dar para ele uma mansão, você pode dar para ele tudo o que você quiser dar, né? E se ele tá fora da água, ele vai ficar insatisfeito. Na verdade, ele vai estar míngua. Por quê? Porque a natureza dele é estar no local que tem água, né? Se ele tá fora da água, ele vai ficar mal. Mesma coisa a alma. Se a alma tá fora do mundo espiritual, a alma vai ficar insatisfeita, independente das condições, né? Então, quando a gente está insatisfeito, a gente tenta buscar nossa satisfação em alguma coisa que a gente não tem. Então, nesse mundo, a gente está sempre insatisfeito e, por causa disso, a gente está tendo sempre novos desejos. Porque a insatisfação que a gente tem motiva a gente a buscar satisfação em algo externo a nós, né? Então, tudo que a gente vê nesse mundo, né, a gente vai criando essa relação de contemplar algo e desejar possuir aquilo, desejar explorar aquilo para nossa tentativa de se sentir completo, de se sentir pleno, né, de conseguir satisfação. Mas o que acontece é que esse mundo ele tem recursos limitados, né? A gente vai tendo desejos ilimitados, porque a gente nunca está satisfeito, e ao mesmo tempo a gente vai buscando essa satisfação em recursos limitados nesse mundo. Então, se você tem pessoas com desejos ilimitados buscando os mesmos recursos limitados para satisfazer esses desejos, naturalmente vai vir competição, né? Então, o modo da paixão gera competição, o modo da paixão gera insatisfação. Então, à medida que o devoto vai transcendendo o apego pela matéria, à medida que ele vai se tornando desapegado da matéria porque ele está sentindo satisfação em Krishna, ele naturalmente vai começar a se sentir satisfeito e menos competitivo. E por se sentir satisfeito e menos competitivo, ele vai ficando brando, ele vai ficando mais humilde porque ele está ficando mais brando, o coração dele está ficando mais terno, né? Porque ele mesmo está mais satisfeito, ele está mais tranquilo, ele está mais pacífico. Então, Bhaktivinoda fala que isso é a primeira bênção, a primeira dádiva que os santos nomes dão para o coração do sadhaka, né? Deixa o sadhaka com o coração, o devoto que está ali dedicado a cantar Mahamantra, com um coração mais tranquilo, mais brando. O segundo ponto que Bhaktivinoda Thakur vai falar é que os santos nomes vão ofertar para o devoto uma compaixão assim, que é pura, né? Que é destituída de inveja. Então, o que acontece é que naturalmente, nesse mundo, por causa da influência do modo da paixão, o modo da paixão ele cria uma espécie de sectarismo, né? Então a gente se identifica com um grupo de pessoas e naturalmente a gente vai se identificar como rival, né? Ou como hostil a outro grupo de pessoas. Então pessoas que, assim, satisfazem o nosso desejo, que satisfazem o nosso senso de pertença, de identidade, são pessoas com quem a gente gosta, que a gente aprecia, que a gente, né, faz parte do grupo delas. Né? E assim, as pessoas que têm uma mentalidade oposta, que defendem ideias diferentes da nossa, né? A gente vê como rivais. Então, o que acontece? A gente vai ver que o nacionalismo, né? Todas essas coisas, elas são uma transformação do modo da paixão. Você se identifica com um grupo e você vê outros grupos como rivais, né? E a gente vê isso em todas as esferas da vida pública, né? Até mesmo na esfera da vida religiosa. As pessoas se identificam com uma religião, se apegam a uma religião, se apegam a um determinado grupo religioso, e se tornam hostis, se tornam rivais a grupos religiosos que pensam de forma diferente, né? No fundo, é o nosso próprio ego que está fazendo a gente pensar dessa forma. Você não gosta de ser, assim, você não gosta de estar numa posição de conflito, você não gosta de estar numa posição onde alguém discorda de você, né? Você gosta de estar na posição onde você está controlando, né? Então, essa é a posição natural de nós, assim, que estamos numa posição condicionada pela energia material. Então, o que acontece é que mesmo a compaixão motivada pelo modo da paixão, né, não é compaixão genuína. Existe compaixão no modo da paixão. Só que a compaixão que existe no modo da paixão é uma compaixão que assim, ela só está relacionada àquelas pessoas com quem a gente possui alguma identificação. Aquelas pessoas que fazem parte ali do mesmo secto que a gente, né? Então, por exemplo, uma pessoa nacionalista, talvez ela sinta compaixão pelas pessoas do país dela que estão sofrendo. Mas ela não quer receber o imigrante que tá sofrendo lá, que é refugiado de guerra. Essa aí ele não quer receber, não. Vai vir aqui e vai causar problema no meu país, né? Vai roubar meu emprego, né? Então, a compaixão materialista é uma compaixão seletiva, né? Então, Bhaktivinoda Thakur fala que, à medida que a gente vai cantando Santos Nomes, a segunda dádiva que a gente recebe de Santos Nomes é que a gente vai transcendendo essa identificação do modo da paixão também, né? Assim, de ter o nosso arranca, ter o nosso falso ego ligado a um grupo específico, a gente começa, na verdade, a experimentar compaixão por todos os outros seres vivos que são parte de Krishna, né? Então a gente experimenta compaixão por eles, não porque eles possuem uma relação com o nosso corpo, mas porque eles possuem uma relação com Krishna,
né? A gente está conectado com Krishna à medida que a gente canta os santos nomes, e se conectando a Krishna a gente passa a se conectar com todos os outros que estão conectados a ele, que são todos os outros que existem, né? Todos os outros seres que existem. Então ele fala que essa é a segunda dádiva que os santos nomes dão pra gente, né? E aí aumenta ainda mais a ternura do coração do devoto, né? Então, aí ele fala que a terceira dádiva que os santos nomes dão é que a pessoa ela passa a ter assim, um coração imaculado, né? No sentido de que ela ela vai cedendo, né, no coração dela o desejo por prestígio, né? Então ele fala que o desejo por prestígio é uma grande mácula no coração da alma condicionada, porque o desejo por prestígio, na verdade, é o desejo de roubar o lugar de Krishna, né? Então, ele fala que é isso, assim, que você quer ter o último verso do quinto capítulo da Bhagavad Gita, que é um verso que normalmente a gente chama de a fórmula da paz, né? Prabhupada fala que esse verso é a fórmula da paz. Ele fala sobre isso, que Krishna ele é o proprietário, Krishna é o desfrutador supremo, Krishna é o bem-querente de todas as almas, e só quando a gente entender isso a gente vai estar em paz, né? Então a gente tem essa tendência a querer estar no lugar de Krishna, não só de querer controlar as coisas, não só de querer ser o proprietário, mas mesmo a gente querer ser o desfrutador, mesmo a gente querer ser o bem-querente supremo de todo mundo, não é uma posição que a gente pode ter, né? Então, assim, mesmo quando a gente quer ter o prestígio de ter ajudado alguém, de ter o prestígio de ser uma pessoa piedosa, de ter o prestígio de ser uma pessoa devotada, né, de ter o prestígio de ser alguém que dá consciência de Krishna para outras pessoas, isso é uma mácula no nosso coração. No fundo, isso é o desejo de querer ocupar o lugar de Krishna, né? Então, Bhaktivinoda fala que isso acontece, essa mácula no coração, ela vai acontecer, da gente querer estar no lugar de Krishna, na medida que a gente estiver afastado de Krishna, porque na medida que a gente estiver associado, apegado a Krishna, a gente não vai querer roubar mais o lugar dele. A gente vai estar tão satisfeito que Krishna está na sua posição de direito, como proprietário, desfrutador, controlador supremo, que a gente não vai querer roubar o lugar dele, né? A gente fica feliz que ele está lá. A gente fica feliz de servir Krishna, ele estando nessa posição suprema. Então, o que acontece é que o nosso coração ele vai perdendo esse desejo por prestígio, perdendo o desejo por prestígio, naturalmente a gente vai se tornando ainda menos competitivo, né? A gente ainda vai se tornando mais empático com os outros. Então, a humildade do devoto, é importante a gente entender isso, que a humildade do devoto ela não vem de uma disciplina própria que o devoto tem, ela não vem de qualquer qualidade que o devoto tem, ela vem de Krishna. O devoto ele vai ficando humilde porque ele está ficando satisfeito na sua relação com Krishna. A relação com Krishna que o devoto está desenvolvendo, o fato dele estar experimentando rasa, dele estar experimentando uma doçura quando ele canta Hare Krishna, que vai fazendo com que o coração dele se torne eterno, né? É Krishna, na verdade, que vai dotar a gente de poder espiritual para a gente ser humilde, né? Não é uma tentativa artificial nossa de construir nossa humildade, né? Uma tentativa assim, sentimental nossa da gente se tornar humilde. Isso, no final das contas, a gente querer, assim, através de algum arranjo material se tornar humilde, né? Também no final das contas, a gente querer ocupar a posição de Krishna, né? A gente é defeituoso quando a gente está enredado pela energia material. Krishna fala isso no final do terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né? Que Kama, o desejo egoísta, ele já se assentou na nossa mente, já se assentou nos nossos sentidos, já se assentou na nossa inteligência. Então tudo aquilo que a gente faz dentro da esfera material é uma coisa defeituosa. Inclusive a nossa tentativa de consertar os nossos defeitos, quando é feito dentro do mundo material pelo nosso próprio esforço, também é defeituoso, né? Então como que a gente vai consertar os nossos defeitos com o nosso próprio esforço, se os nossos esforços são defeituosos, né? A gente vai estar introduzindo novos defeitos na gente mesmo, né? Então, é Krishna, no final das contas, que vai consertar os nossos defeitos. A nossa parte é se tornar receptiva, é a gente se abrir para Krishna consertar os nossos defeitos, né? Então é Krishna que vai dotar a gente de humildade pura, genuína, né? Inclusive a própria ideia de que algum arranjo que a gente faça, né, de que alguma compreensão que a gente alcance, né, que isso vai gerar humildade, isso já é uma falta de humildade, a gente achar que a gente pode se tornar humilde pelo nosso próprio esforço. Então, Bhaktivinoda fala que essa é a terceira dádiva dos santos nomes, né, para o sadhaka. O coração do sadhaka fica isento desse desejo por falso prestígio. E, por fim, Bhaktivinoda fala que a quarta recompensa que o devoto recebe dos santos nomes é que ele vai ganhar uma atitude respeitosa, apropriada para todas as entidades vivas, né? Ou seja, o devoto ele vai ser dotado ali de um respeito natural, de um respeito espontâneo pelas outras almas. Não só que ele vai ser respeitoso com os outros, assim, por uma questão de etiqueta ou por uma questão assim de austeridade, né? Ele entende que é importante ser respeitoso com os outros e ele vai fazer a austeridade de ser respeitoso com os outros. Não, ele vai ter uma espontaneidade
nesse respeito que ele oferece às outras almas, né, aos outros seres vivos. Da mesma forma que o devoto, à medida que vai avançando na vida espiritual, a relação dele com Krishna vai se tornando Raganuga. Raganuga significa que ela vai se tornando cada vez mais espontânea, né, que assim, Raga é apego, né, e Nuga é aquilo que segue. Então, a nossa relação com Krishna ela vai se tornando muito ligada a isso, né? Ao fato de que a gente está apegado a Krishna e a nossa relação vai se tornando espontânea com ele, a gente vai servindo ele de forma espontânea, a gente não serve ele porque é uma obrigação, porque é o melhor pra gente, aquilo que é certo, a gente serve ele porque a gente gosta de servir ele, né? Da mesma forma, o devoto, à medida que ele vai avançando, ele vai desenvolvendo um respeito pelas outras almas Raganuga, né? É um respeito espontâneo. No começo a gente entende que é importante ser respeitoso, você respeita os outros porque você entende filosoficamente que ele é parte de Krishna. Mas o devoto puro, ele serve os outros, ele respeita os outros, não só porque ele está fazendo esse esforço para Krishna, mas senão porque ele faz isso espontaneamente. Ele naturalmente vai desenvolver esse tipo de respeito, né? Naturalmente ele vai querer ajudar os outros, né? Servir os outros. Então, o que acontece? Esse ponto da humildade ele é tão importante que quando Devahuti pergunta, né, para o seu filho, Kapila Deva, qual que é como que ela faz para poder se desvincular da energia material, da esfera da energia material, Kapila Deva responde para ela que assim, é importante que ela transfira o apego material que ela tem para os devotos, né, para devotos avançados. E aí ele dá a descrição de duas características que um devoto avançado possui, que seria uma forma de Devahuti poder identificar, né, quem é esse devoto avançado. E ele fala que é Titikshava e Karunika, né? Titikshava que ele é tolerante, Karunika que ele é compassivo, né? Então esse aspecto da tolerância, esse aspecto da compaixão, como o Bhaktivinoda explicou aqui, ambos são assim frutos da humildade, né? Humildade que vai gerar tolerância, humildade que vai gerar compaixão no devoto, né? Prabhupada, normalmente quando ele explicava esse ponto de Titikshava e Karunika, a importância do devoto ser tolerante, compassivo, Prabhupada dava dois exemplos, né? Primeiro ele dava um exemplo bem perto assim de Chaitanya Mahaprabhu, né? Um exemplo da tradição Vaishnava, que é Haridas Thakura, porque Haridas Thakura ele era ali o Namacharya, né? O devoto que está empenhado em meditar nos santos nomes, cantava 192 voltas de japa por dia, e Haridas Thakura ele foi sentenciado pelo governo muçulmano a ser assim chicoteado em praça pública, em não sei quantas praças, 20 e tantas praças, né? E, obviamente, isso ia matar ele, né? Você ser chicoteado em 20 lugares diferentes, isso vai matar você, né? Então, era uma sentença de morte. Mas, assim, em medida que os guardas que tinham que aplicar essa punição nele, eles chicoteavam ele, Haridas Thakura, ele não recebeu nenhum dano físico. Assim, a saúde dele, a integridade física dele não foi perturbada pelas chicotadas, né? Dito que Krishna protegeu ele mesmo, Chaitanya Mahaprabhu protege ele. Então ele apanha, toma chicotada, e não acontece nada com ele. Os caras arrastam ele pro próximo mercado, chicoteiam, e no final os próprios guardas estavam com medo. Por quê? Porque eles estavam com medo deles serem punidos no final, deles serem sentenciados à morte, a pena capital, a pena de morte, porque eles não conseguiram matar Haridas Thakura, porque eles chicotearam ele, nada aconteceu com ele, né? E quando Haridas Thakura vê que os dois guardas estão morrendo de medo, deles mesmo assim serem sentenciados à pena capital, ele fala, vocês estão perturbados por minha causa, né? Vocês estão assim temerosos pela sua própria vida, pelo meu, o motivo sou eu, né? Disso está acontecendo. Então se é melhor eu morrer para vocês ficarem bem, eu vou morrer, né? Ele usa lá, ele entra num transe assim iógico e os sinais vitais do corpo dele vão embora. Ele estava vivo, mas assim sem nenhum sinal vital no corpo dele, né? Então os guardas acham que ele está morto, ficam aliviados que ele morreu, atiram ele no oceano e vão embora. Depois que eles vão embora, Haridas Thakura abre o olho e sai ele do oceano, né? Então, assim, é tão humilde que ele não queria perturbar nem o algoz dele, né? Nem as pessoas que estavam de fato tentando matar ele queria trazer uma perturbação para elas, né? Esse é um exemplo assim extremamente hiperbólico, extremamente extremo de humildade, né? A gente dificilmente vai encontrar alguém com esse nível de humildade. Mas um outro exemplo que Prabhupada dava, e esse aí é mais perto da cultura ocidental, né, perto da gente, é de Jesus mesmo, né? Jesus que quando está sendo crucificado ele orou, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Então ele orou pelos seus algozes, né? Parecido com a história de Haridas Thakura. Então Prabhupada fala que esses dois devotos aí, Haridas e Jesus,
eles exemplificam bem esse ponto de Titiksha Vaikarunika, né? Tolerância e compaixão assim tão irrestrita, que é uma compaixão que o alvo dessa compaixão é inclusive aquele que põe em risco sua própria vida, aquele que é o seu algoz, aquele que é o seu rival, né? Então isso é humildade assim de um devoto, né? E esse verso aqui do Shikshastra está falando sobre isso, sobre como os santos nomes permitem que a gente vá assim amadurecendo a nossa humildade, né? Para que a gente possa desenvolver essas duas qualidades, Titiksha Vaikarunika, essa tolerância e essa compaixão. Então o verso fala de 4 coisas interessantes, né? Primeiro ele fala Trinadya Pisunichana, né, que o devoto ele vai se tornando mais humilde que a palha na rua. Então, Bhaktivinoda Thakur explica que à medida que a gente canta Hare Krishna, a Prakrita Chinmaya Rasa se manifesta no nosso coração, né? Ele surge no coração do sadhaka. O que é a Prakrita Chinmaya Rasa? A Prakrita significa imanifesto, né? Chinmaya é essa potência espiritual de Krishna, e Rasa é a doçura, né? Então, a Prakrita Chinmaya Rasa é a doçura assim, dos passatempos de Krishna no mundo espiritual, né? Dos passatempos que não são manifestos nesse mundo. Então, essa doçura da consciência de Krishna, essa doçura dos passatempos de Krishna surge no coração do devoto. E à medida que o devoto contempla Krishna com doçura, né? À medida que o devoto contempla Krishna com emoções espirituais, ele de fato vai se sentir infinitesimal, ele vai se sentir pequeno e ele vai se sentir de fato um servo de Krishna. Né? Porque a gente entende, tudo bem, somos servos de Deus, somos servos de Krishna, e isso pode ser uma compreensão filosófica que a gente tem, uma compreensão teológica, uma compreensão intelectual. Né? Intelectualmente eu entendo que eu assim, sou uma alma, que eu sou diminuto, que eu sou infinitesimal, que Krishna é o Senhor, que Krishna é infinito, que servir Krishna é o meu maior interesse. Agora, experimentar isso num nível mais profundo, né? A gente precisa ter uma emoção por Krishna, a gente precisa ter um apego específico por Krishna, a gente precisa experimentar uma relação concreta com Krishna para a gente se sentir servo dele, né? Então, a gente experimenta isso, por exemplo, na paternidade, na maternidade, né? Tipo assim, quando você sabe que você vai ser pai, mãe, assim, você já fica feliz, já fica emocionado, tem essas coisas todas. Mas quando a criança nasce, você tá ali convivendo com ela, vê o jeitinho dela, vê a personalidade dela, vê os trejeitos dela, né, interage com ela, aí seu apego se torna algo concreto, né? Apesar de você já gostar da criança quando ela tá na barriga, né, e já gostar da ideia de ser pai ou mãe quando a criança tá na barriga, é quando a criança nasce de fato você se relaciona com ela que o apego ele chega num nível muito mais profundo, né? Porque existe uma relação ali concreta agora, né? Você tá interagindo com outra pessoa. Então a ideia da gente se apegar a Krishna, a gente apreciar a Krishna, apreciar a posição da gente ser servo de Krishna, se sentir seguro, porque existe um mundo espiritual e a gente vai ter uma relação eterna com Krishna, isso tudo é ótimo, isso tudo inspira a gente, isso nutre a gente espiritualmente, mas é diferente de quando a gente de fato já está experimentando uma relação concreta com Krishna. A gente está sentindo Krishna controlar a nossa vida, a gente está sentindo o instrumento de Krishna, a gente está sentindo, de fato, uma experiência direta com a doçura de Krishna, né? Então, Bhaktivinoda fala, à medida que a gente vai cantando, essa Prakrita Chinmaya Rasa, essa doçura, né, dos passatempos e manifestos de Krishna vai se manifestando no nosso coração, porque a gente vai experimentando um contato com Krishna de fato, e a gente vai de fato sentindo servo de Krishna, não só intelectualmente, mas a nossa própria identidade, o nosso ego vai se moldando nessa forma, né? É algo mais profundo. E aí o que acontece, né? Aí ele fala que um devoto, à medida que ele vai se sentindo como um servo de Krishna, não só intelectualmente, mas emocionalmente e tudo mais, ele naturalmente vai ficando cada vez mais inclinado para Yukta Vairagya, né? O que significa Yukta Vairagya? Vairagya é desapego e Yukta é conectado, né? Então desapego conectado ao serviço de Krishna. Yukta Vairagya significa não só um desapego assim seco, estéril, que eu estou desapegado desse mundo porque eu estou frustrado com esse mundo, porque esse mundo não satisfaz as minhas expectativas, né? Yukta Vairagya significa que eu estou desapegado desse mundo no sentido de que eu estou desapegado ao desejo de explorar esse mundo para minha satisfação pessoal, né? Mas eu estou apegado a servir Krishna. E esse mundo está cheio de coisas para servir Krishna. Então eu vou usar as coisas desse mundo para servir Krishna. Isso é Yukta Vairagya. Você não se desapega desse mundo só porque você tá igual aquela história da raposa e das uvas, né? Que a raposa não alcançava as uvas, então ela desdenhou a uva não é tão boa, né? Ficou meio frustrada com a uva. Não é esse desapego, né? E Prabhupada sempre falava que o desapego
de um impersonalista, ou seja, alguém, né, que é um transcendentalista, que está buscando escapar do mundo material, mas não tem uma relação direta com a pessoa de Deus, ele fala, né, que é esse tipo de desapego seco, né? Então o devoto, à medida que ele vai se sentindo servo de Krishna, ele vai sentindo desejo, necessidade de ocupar tudo que existe nesse mundo para Krishna. Tudo que está aí disponível, tudo que está à mão, ele vai pegar e vai usar para Krishna, né? Tem a cultura, vou usar para Krishna. Tem a tecnologia, vou usar para Krishna. Tem as artes, vou usar para Krishna. Vou ocupar tudo para Krishna, porque tudo é de Krishna, né? Então isso que é o verdadeiro desapego. O verdadeiro desapego não é desdenhar desse mundo, né? Mas é não querer explorar esse mundo e querer usar tudo que existe nesse mundo para Krishna, para o serviço a Krishna, né? Então, à medida que o devoto ele vai se ocupando em Yukta Vairagya, que ele vai usando tudo para Krishna nesse mundo, ele vai se sentindo muito feliz. Por quê? Porque ele vai vendo que as coisas, elas agora estão indo para o seu lugar de fato, né? De origem. Tá tudo se encaixando, as coisas agora começam a fazer sentido, né? Então ele vai se sentindo cada vez mais feliz. Yukta Vairagya traz um prazer para o coração, né? A Vairagya comum, o desapego sem ser revertido em apego a Krishna, ele não traz essa satisfação, não traz esse senso de felicidade, né? O próprio Krishna fala isso no começo do capítulo 12 da Bhagavad Gita, né? Que tem dois transcendentalistas, né? Tem o devoto e tem o transcendentalista que não é devoto. Ele fala que os dois vão alcançar a transcendência, mas o caminho do transcendentalista que não é devoto é um caminho muito mais longo, muito mais austero, né? Porque ele não pode usar as coisas, né? Assim, ele não pode ter uma relação saudável com a energia material, porque já que ele não está usando a energia material ao serviço de Krishna, ele só pode ter uma relação, na verdade, com a energia material onde ele tenta explorar ela. E como ele também não quer isso, porque ele quer transcender a energia material, então ele tem que ter uma relação ali de repulsa, né? Ou seja, ele tem que evitar a energia material, ele se torna um mumukshu. O mumukshu é aquele cara que está ali só buscando a sua própria liberação pessoal, né? Por causa disso está evitando ali a energia material. Mas o devoto não tem esse problema, ele pode usar a energia material para Krishna e aí todas as coisas vão começar a se harmonizar, né? Então a gente tem essa experiência de que a consciência de Krishna, como é descrito numa canção, ela é Kevalananda Kanda, é um caminho, né, que é completo de felicidade, porque você vai oferecendo as coisas para Krishna, as coisas se tornam puras e você pode continuar convivendo com elas, né? Então você pode também uma relação com a energia material que foi oferecida para Krishna, porque a energia material, quando é oferecida para Krishna, ela se torna prasada, ela se torna uma coisa puríssima. A palavra prasada significa literalmente puríssima, né? Então o devoto ele vai vivendo nesse ambiente puríssimo, ele vai transformando o mundo material no mundo espiritual, e ele vai ficando muito feliz com isso, porque o mundo espiritual é Vaikuntha, um local onde tudo é pleno de harmonia. Então o devoto ele vai transformando o mundo material em Vaikuntha, num local pleno de harmonia, e ele fica feliz por causa disso. E nessa hora que ele sente que ele fica feliz, Bhaktivinoda Thakur fala que o que acontece é que ele vai se sentindo muito endividado com o Guru e com os Vaishnavas. Porque ele entende que ele não poderia ter feito isso, ele não poderia ter transformado o mundo material em Vaikuntha por ele mesmo. Se ele o fez, foi pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas, né? E aí nessa hora que ele se sente endividado com o Guru e com os Vaishnavas, ele sente que ele tem que pagar essa dívida para o Guru e para os Vaishnavas. Os Vaishnavas mais elevados, né, mais avançados, que abençoaram ele. E aí, como que você paga a sua dívida com o Guru e com os Vaishnavas? É impagável. Não tem como a gente pagar a dívida que a gente teve com o Guru, que deu Krishna pra gente. Então, a única coisa que você pode fazer para pagar a sua dívida com o Guru é dar Krishna para outras pessoas. Você não vai pagar a dívida, né? Mas a única forma de você tentar pagar a dívida é retribuir, né, o que o Guru fez com você para outras pessoas. O Guru deu Krishna para você, não tem como você dar Krishna de volta para ele. Ele que está te dando Krishna, mas você pode dar Krishna para outras pessoas, né? Então o devoto ele começa a tentar dar Krishna para outras pessoas, então ele começa a ver Krishna no coração das outras pessoas e naturalmente ele vai se tornando humilde, né? Então esse espírito missionário, esse espírito de querer dar Krishna para os outros, né, é a mãe da humildade também, né? Porque aí você está realmente querendo o verdadeiro bem-estar de alguém, né? A gente pode ter compaixão por pessoas que estão sofrendo nesse mundo por motivos materiais, né? Porque assim, a gente olha e a pessoa está sofrendo materialmente. Mas na verdade está todo mundo sofrendo nesse mundo, né? Não é só quem está assim, passando fome, não é só quem está passando necessidade, não é só quem está no meio de uma guerra, esses aí estão sofrendo e com certeza tem que ser amparado nas suas necessidades materiais, né? Assim, a misericórdia espiritual do devoto também inclui uma misericórdia, uma compaixão por essas questões materiais, né? Ele tem que, obviamente, se preocupar que o cara está passando fome, o outro está, né, assim, passando qualquer tipo de necessidade material. Não tem como se separar, não. Isso ali é material, é mundano. Não, né? Compaixão é compaixão. Você vê o cara tá sofrendo, você quer ajudar.
Mas todo mundo está sofrendo, né? Mesmo aquela pessoa que aparentemente está vivendo uma vida harmônica, tranquila, plena, né? Próspera nesse mundo, se ela está separada de Cristo, ela está sofrendo. Mesmo que ela nem perceba que está sofrendo, ela está sofrendo, né? A alma está sofrendo ali separada de Cristo. Então, essa compaixão, ela se torna uma compaixão espiritual, passa a ter compaixão de todo mundo, né? À medida que ele desenvolve esse desejo de retribuir a dádiva que Guru e Krishna, né? O Guru e Vaishnava deram para ele. E aí, o que acontece? À medida que um devoto ele vai desenvolvendo esse espírito missionário, a consequência dele estar querendo dar Krishna para os outros, né? É que o ego dele vai cada vez mais se purificando e ele vai cada vez mais desejando obter um ego espiritual, Swarupa, né? Ou seja, identificar sua própria forma no mundo espiritual e obter Bhagavata Prema, amor por Krishna, né? Krishna Prema. Então, o devoto ele vai desenvolvendo esse desejo de ter uma forma espiritual, de redescobrir sua raça, né? De descobrir sua raça, sua relação com Krishna no mundo espiritual, né? De entender sua posição no mundo espiritual. Ele vai desenvolvendo esse desejo intenso. E aí, o que acontece é que, à medida que o devoto vai desenvolvendo um desejo intenso de ter uma relação com Krishna diretamente, assim, íntima, espontânea no mundo espiritual, ele vai entendendo que todas as qualidades materiais, elas vêm de Prarabdha Karma. Né? Prarabdha Karma é o karma mais maduro que a gente tem, né? Nosso nascimento, a família onde a gente nasceu, o tipo de habilidade que a gente tem, o tipo de saúde que a gente tem, o tipo de corpo que a gente tem, tudo isso vem de Prarabdha Karma. Né? Então o devoto ele entende que qualquer qualidade material vem de Prarabdha Karma. Então ele entende que desfrute e renúncia mundanos, eles não têm relação com Krishna, né? Então ele entende que, poxa, beleza, se eu tenho essa qualidade e outra pessoa não tem, eu não tenho por que ficar orgulhoso, não tenho por que ficar vaidoso. Por quê? Essa é uma qualidade material que eu tenho. Na verdade, a única qualidade espiritual que a gente tem é de ser servo de Krishna. Servo de Krishna todo mundo é em essência. Então não tem motivo para me sentir melhor do que ninguém. Nem motivo para me sentir pior, né? Se outra pessoa é mais inteligente que eu, se outra pessoa é mais próspera que eu, se outra pessoa é mais saudável que eu, isso é só karma. E o karma, na verdade, é uma coisa pertinente ao corpo, não é uma coisa pertinente à alma, né? Então o devoto ali, ele está tão interessado em ter sua Swarupa, em ter sua relação com Krishna no mundo espiritual, que essas coisas materiais agora, para ele, deixam de ser fonte de orgulho e deixam de ser fonte de inveja, né? E nem ele tem orgulho mais pelas qualidades materiais que ele tem e os outros não têm, nem ele passa a ter mais inveja das qualidades que os outros têm e ele não tem, né? É claro que, de novo, isso é uma coisa fácil da gente entender intelectualmente, da gente ter a percepção teórica disso, mas, de fato, isso é uma coisa difícil de você internalizar. Por quê? Porque não é a gente que internaliza. A gente vai despertar essas coisas, a gente vai ter esse grau de sensibilidade profunda, essa empatia profunda, essa humildade genuína, na medida que a gente concretizar a nossa relação com Krishna. Por isso que é os santos nomes que dão essas dádivas pra gente. Por isso que é o Mahamantra Hare Krishna que vai dar essas dádivas pra gente. Não é a gente que vai construir isso na gente. A gente vai cantar Hare Krishna, a gente vai tentar fazer o possível, né? Pra tirar os anartas, né? Assim, as coisas que impedem a gente de apreciar da melhor forma possível o Mahamantra. Mas no final das contas, quem vai dotar a gente de potência espiritual é o próprio nome de Krishna. Então, na medida que o devoto ele entende que todas as qualidades materiais elas são fruto do karma e por causa disso são insignificantes, ele vai entender que o ego material dele é como uma palha na rua. Né? Trinadya Pisunityanaya. Ele é mais humilde que a palha na rua. Por quê? Porque ele vai entender que o ego material dele já é como uma palha na rua. E Bhaktivinoda fala que a palha na rua, ela tem duas características. Primeiro, ela é morta. E segundo, ela é insignificante. Então a gente entende que o nosso ego material, primeira coisa, ele é morto. Né? Esse corpo aqui, ele é morto. O nosso ego material, ele é morto. Ele parece vivo agora, ele parece animado, o nosso corpo parece se mover, a gente parece que, né, que tem uma personalidade aqui, porque tem a alma é viva, mas o corpo todo é morto. E a nossa personalidade material, né, essa pessoa que está lá no nosso RG é morta também, nem existe, está morta, né? É material, tudo que é matéria não tem consciência. Então, quem tem valor é a alma que está ali, né? Então, ele entende que o ego material dele é morto e entende que o ego dele é insignificante, né? Então, é temporário, tudo que é temporário é insignificante, né? Imagina, a gente vai viver com sorte 100 anos aqui, né? Assim, o mundo, né, material tem quantos anos? Esse universinho aqui tem quantos anos, né? Bilhões de anos, né? E no meio de tantos universos, né? Então, o que é 100 anos? 100 anos que eu fui rico, 100 anos que eu fui inteligente, 100 anos que eu fui bonito, né? Contando que você vai ter essas qualidades sua vida inteira, não é nada, né? Então, é insignificante. Então, ele não tem... O devoto passa a não ter uma relação
assim, ele vê o ego como algo irrelevante, né? Ele passa a ter essa relaçãozinha de que o ego para ele não é algo mais, o ego material não é algo que atrai ele, que perturba ele, por isso ele consegue ser humilde com os outros, né? Então, essa explicação que o Bhaktivinoda dá para Trinadya Pisunityaná. E aí depois, Tarora Sahishnuna, ou Taroriva Sahishnuna, mais tolerante do que uma árvore, né? A Bhaktivinoda Thakur fala que a árvore ela é considerada muito tolerante porque ela oferece, inclusive, sombras, frutas, né? As dádivas dela, inclusive para a pessoa que vai cortar ela. Você chega com um machado para cortar a árvore, você quer tirar a vida da árvore para poder pegar como recurso, mas a árvore ela vai dar sombra para você enquanto você está cortando ela, né? O fruto dela está tão disponível para você quanto estaria disponível para uma pessoa que não está prejudicando ela. Então a árvore ela tem equanimidade, né? A tolerância dela é uma tolerância equânime no sentido de que ela serve todo mundo igual, né? Quem só vai lá pacificamente ficar na sombra dela, comer uma frutinha e ir embora, ou quem está indo lá para cortar ela, né? Então Bhaktivinoda fala que nesse sentido o devoto ele tem à medida que ele concretiza a relação dele com Krishna, ele vai sentindo a capacidade de experimentar compaixão, inclusive para aquela pessoa que critica ele, que é hostil a ele, que tenta rivalizar com ele, né? Então é essa compaixão assim que é gratuita. Ela não depende de uma qualidade que a pessoa tem. Ela não depende nem da pessoa merecer, né? Por isso que muitas vezes Prabhupada falava que a misericórdia do devoto é imotivada, né? Não é que você tem compaixão com uma pessoa que, poxa, essa pessoa é tão legal e agora está sofrendo. Não, você tem compaixão porque ela está sofrendo. Não é porque ela é tão legal e está sofrendo. Independente da qualidade que ela tenha, isso não é uma qualidade que a pessoa tem que é um gatilho para acionar a misericórdia do devoto. A misericórdia do devoto vem unicamente do fato daquela pessoa ser uma alma que vem de Krishna, ser um servo eterno de Krishna que está iludido, esquecido da relação com Krishna. Então o devoto, ele se sente incomodado de existirem divas, de existirem almas condicionadas, né? E ele quer oferecer Krishna para todos, né? Então ele se torna Paradukkha Dukhi. Paradukkha Dukhi significa que ele sofre mais com o sofrimento do outro do que ele sofre com o sofrimento dele mesmo, né? Ele sente o sofrimento dos outros, né? Então ele está sofrendo pelo fato de os outros estarem sofrendo esquecidos de Krishna. E por causa disso, ele não consegue deixar de dar Krishna para os outros. Ele está o tempo todo pensando em como que ele vai fazer para dar Krishna para todo mundo, né? E o que acontece? Quando você começa a pensar em como eu vou fazer para ajudar, né, para ser um instrumento de Krishna para salvar esse mundo, na medida que você bota sua inteligência nisso, o que eu vou fazer para salvar o mundo, para ajudar Krishna a salvar o mundo, como que eu vou me botar à disposição de Krishna para isso? Você para de ficar pensando em você mesmo, sabe? Eu vou pensar, né, nas minhas qualidades, nas minhas questõezinhas tão pequenas, né? Então você, assim, se torna pequeno. Não tem mais muito para você ficar se admirando. Você tá pensando em uma coisa muito mais elevada, né? Tá pensando ali no sofrimento do mundo todo, né? Então o devoto avançado, ele tem esse caráter. E aí depois, Amani. Amani significa destituído de todo sentido de falso prestígio, né? Então Bhaktivinoda fala isso, né? Fala que o devoto ele tem um coração que é inofensivo, né? Porque ele não se importa com as designações corpóreas. O devoto ele está muito atraído em desenvolver designações espirituais. Ele está muito interessado na identidade dele como um servo de Krishna no mundo espiritual. Ele está muito preocupado em desenvolver cada vez mais essa relação com ele, experimentar uma raça mesmo no mundo espiritual. Por isso que é importante em uma determinada etapa da vida espiritual, né? No começo tudo bem, a gente precisa se purificar para chegar nesse estágio, né? Mas em uma determinada parte da vida espiritual a gente tem que começar a se preocupar em desenvolver mesmo uma relação com Krishna em Vrindavana, né? E Vishwanath Chakravarti Thakur, outro acharya, outro mestre da nossa linha, né, fala que esse momento, onde a gente tem que começar a tentar cultivar a raça, é o momento que é chamado Nista. Nista é aquele momento que a gente tem uma vida espiritual que já é estável, que os nossos anartas, ou seja, nossas impurezas mais grosseiras, já foram embora. A gente já passou pelo processo de Anartha Nivriti, né? As imperfeições, as impurezas mais grosseiras já foram embora. A gente tem impurezas, mas mais sutis, né? E é a etapa da vida que o modo da bondade se tornou mais proeminente na gente do que paixão e ignorância. Ou seja, você continua sendo uma alma condicionada, mas você é mais condicionado pelo modo da bondade do que paixão e ignorância, né? Ele fala que nesse momento que a gente alcança a Nista, é o momento que a gente tem que começar a cultivar Vrajarasa, uma relação com Krishna em Vrindavana mesmo, se atrair, né, por Krishna numa raça específica, porque se a gente nunca faz isso, né, tem dois problemas na vida espiritual. Um é a gente tentar fazer isso de forma precoce. A gente está cheio de impurezas muito grosseiras e já tentar pular para essa etapa. Isso é o erro que é chamado Sahaja, a gente tentar antecipar muito essa intimidade com Krishna, né? Prabhupada falava, né, que intimidade
É assim que a intimidade, quando a gente banaliza ela, ela vira negligência, né? Então a gente precisa primeiro ter respeito, né, dedicação a Krishna para poder depois ter essa intimidade. Mas a gente também nunca desenvolver essa intimidade, nunca buscar essa relação com Krishna em Vraja, isso também não vai permitir que o nosso coração seja amani, destruído de todo sentido de falso prestígio, né? Porque enquanto a gente não tiver vivenciando uma identidade em Vrindavan, a gente vai estar vivenciando uma identidade mundana. E vivenciando uma identidade mundana, a gente vai estar buscando prestígio material. É inevitável, né? Então, no final das contas, é Krishna, é Vrindavana que vão purgar no nosso coração o desejo por prestígio. Não é nenhum esforço que a gente vai fazer. Não é, nossa, que agora eu fui ali ético, segui toda uma etiqueta e agora eu não quero mais prestígio. Não tem nada disso, né? Não é só porque eu chamo os outros de Prabhu, chamo os outros de mestre, agora eu não vou mais ter sentido de falta de prestígio. Óbvio que não, né? Isso é uma coisa externa, né? Tem que ser uma coisa interna, tem que mudar o coração. E quem muda o coração, na verdade, é Krishna, é Vrindavana, é Radharani, né? Então a gente precisa cultivar essa Vrajarasa. Em algum momento da vida espiritual a gente vai ter que ter maturidade para isso. E por fim o verso fala manada, né? Manada significa pronto para oferecer todo respeito aos outros, né? Então Bhaktivinoda Thakur fala que oferecer todo respeito aos outros, né, significa que primeiro, antes de mais nada, um devoto ele não pode ser malicioso, não tem um sentido de inimizade com alguém, né? Ele tem que ser amigo de todos. Mas essa amizade com todos também não é uma coisa assim artificial, não é uma coisa, né, sentimental. Então, por exemplo, se uma pessoa está fazendo algo errado e você corrige essa pessoa porque você tem propriedade para corrigi-la, isso é amizade com ela, você está querendo salvar ela daquele erro, né? Então, isso não fere a humildade do devoto. Ele entender que alguém está fazendo uma coisa errada e ele está na posição onde ele pode corrigi-la, ele corrigir, né? Isso aí tudo bem. E aí o que Bhaktivinoda fala também é que tem três posturas que são especiais para o devoto, né? Uma é demonstrar respeito para todos os brahmanas, né? Ou seja, para todas as pessoas ali que estão propagando religiosidade de alguma forma. Então Bhaktivinoda fala que esse respeito assim especial para quem tá sendo um brahmana genuíno, para quem está ali ensinando as pessoas, está educando as pessoas no caminho da vida espiritual, mesmo que seja num caminho da vida espiritual que seja diferente daquele que um Vaishnava segue, né? Aí depois ele fala que o Vaishnava tem que estar sempre orando para os semideuses, especialmente Shiva e Brahma, pedindo para os semideuses aumentar a sua devoção a Krishna. Isso é o tipo de coisa que é incomum a gente falar, mas Bhaktivinoda fala aqui, né? Então ele fala que o devoto, assim, ele não... Obviamente ele entende que os semideuses são subordinados a Krishna, né, e tal, né, não idolatra os semideuses, mas ele ora para os semideuses, ora para a misericórdia dos semideuses. Bhaktivinoda fala em especial para Shiva e Brahma, ele salienta esses dois semideuses, né, pedindo para os semideuses aumentarem sua devoção a Krishna. Uma declaração, como eu falei, muito incomum. É normal a gente falar disso. E por fim, ele fala que uma maior forma da gente cultivar esse manada, ou seja, essa atitude da gente oferecer todo respeito aos outros, é a gente oferecer nosso serviço aos Vaishnavas mais avançados, se pôr à disposição dos Vaishnavas mais avançados, né? Então, a gente oferece respeito especial para todos os Brahmanas, mas a gente oferece o nosso serviço, a gente se põe totalmente à disposição dos Vaishnavas mais avançados, especificamente, né? Essa é a explicação que Bhaktivinoda Thakur dá para esse verso. Bhaktisiddhanta Sarasvati já complementa, fala alguns outros detalhes interessantes, né? Então, ele fala, Bhaktisiddhanta, ele fala que esse verso ele está falando, né? Kirtanya Sadahari, né, que o santo nome ele tem que ser cantado constantemente. Mas para a gente cantar o nome de Krishna constantemente, a gente precisa ser humilde, né? Porque uma pessoa que ela não tem humildade, o que acontece é que ela se importa demais com a vida dela mesma, né? Ela está muito centrada no próprio ego. Quando a gente está muito centrado no próprio ego, a gente se magoa fácil, a gente, né, se sente para baixo fácil, né? Então a gente fica meio bipolar ali. Uma hora você pode estar empolgado com a vida espiritual, mas outra hora você se sentiu ofendido, outra hora se sentiu magoado pelos devotos, outra hora se sentiu ostracizado pelos devotos, aí você perde o ânimo na vida espiritual, se sente desestimulado e deixa cantar de Hare Krishna pra lá. Então uma pessoa ela só consegue cantar Hare Krishna sempre quando ela tá nesse estágio assim que o que vem de fora não atinge ela mais, né? Ou seja, ela tá ali sóbria, né? Ela não tá tão se importando com ela mesma, né? Inclusive, Madhvacharya fala isso num significado dele da Bhagavad Gita, um comentário que ele faz para a Bhagavad Gita, ele fala dos 5 tipos de falso ego.
E aí um dos 5 tipos de falso ego material, né, de ego material, ele fala que é aquele ego que faz com que a gente se magoe muito fácil, uma pessoa muito sensível sentimentalmente, qualquer coisa que fala, ela se magoa, né? Porque se a gente serve Krishna com esse tipo de espírito, a gente vai querer estar o tempo todo sendo apreciado, que alguém elogie o nosso serviço devocional. E essas coisas não vão acontecer sempre, né? As pessoas têm mais o que fazer da vida do que ficar, né, toda hora só elogiando a gente, apreciando a gente. É muito bom quando isso acontece, inclusive é importante que a gente aprecie os outros, é importante que a gente, né, tenha essa postura, mas às vezes isso não vai acontecer, porque as pessoas têm seus próprios problemas, as pessoas têm que cuidar dos problemas de outras pessoas, né? Então, assim, nem sempre a gente vai ser apreciado, nem sempre a gente vai ser, né? Às vezes a gente vai ser criticado, isso faz parte da natureza desse mundo. E alguém que depende muito da apreciação externa para estar feliz no serviço devocional, essa pessoa não vai conseguir ter vida espiritual estável, né? Então, Bhaktisiddhanta fala que a gente tem que cantar Hare Krishna sempre, porque cantar Hare Krishna é tanto o meio quanto a meta. Né? A meta da vida espiritual é cantar os santos nomes de forma pura. E qual é o meio para a gente cantar os santos nomes de forma pura? É cantar os santos nomes. Só os santos nomes vão dar potência, pureza para a gente cantar os santos nomes de forma pura. Né? Só que para isso a gente precisa ser humilde, para a gente não abandonar o cantar dos santos nomes quando o nosso ego for ferido. Né? Então, ele fala que para a gente cultivar essa humildade, Bhaktisiddhanta fala que a gente precisa fazer 3 coisas, né? Primeiro ele vai falar que a gente precisa estar o tempo todo glorificando Krishna e 4 coisas, desculpa, que ele fala, né? Primeira coisa ele fala que a gente tem que estar o tempo todo ocupado em Kirtana, ou seja, o tempo todo glorificando Krishna. A segunda coisa que ele fala é que a gente tem que ficar o tempo todo ocupado no serviço ao mestre espiritual, colaborando com a missão do mestre espiritual, porque a missão do mestre espiritual vai baixar a nossa bola, né? Naturalmente, quando a gente está ali servindo a missão do mestre espiritual, a gente percebe o quão limitado a gente é. Imagina, né? Por exemplo, o mestre de Prabhupada, o próprio Bhaktisiddhanta, né, pediu para Prabhupada pregar para os ocidentais. Imagina quão difícil era essa missão. Imagina Prabhupada saindo da Índia com 70 anos de idade para pregar no Ocidente, né? Então, assim, naturalmente, quando você cumpre a missão do mestre espiritual, quando você está ali tentando servir a missão do mestre espiritual, você se vê pequeno, você se vê incapaz de levar a cabo uma missão tão séria. Aí você vai e fala, Krishna, é com você. Você que vai ter que me dar potência, porque eu não tenho potência para isso, né? Prabhupada também pediu que a gente distribuísse bilhões de livros, né, sobre consciência de Krishna, que a gente fizesse comunidades rurais, assim, que mostrassem, né, para as pessoas o valor de uma vida simples, com pensamento elevado, que a gente abrisse faculdades e escolas conscientes de Krishna, tantas coisas, né, que a gente acabasse com a fome no mundo, fazendo Food for Life, tanta coisa, a gente fala, caramba, como que a gente vai fazer um negócio desse? Né? A gente é muito pequeno para fazer isso. Se a gente tenta cumprir a missão do mestre espiritual, você se vê como pequeno. Em medida que você se vê como pequeno, você fala, Krishna, entra aqui e me dá potência para poder cumprir essa missão do meu mestre espiritual me deu, porque eu não consigo, né? Então isso ajuda a gente a ser humilde. A terceira coisa que Bhaktisiddhanta fala é que a gente tem que apreciar, né, as pessoas, apreciar as qualidades das pessoas, não poupar palavras de apreciação. Né? Então a gente tem que genuinamente, não para bajular, né? Ele fala isso, a gente não tem que fazer bajulação mundana, né? Ele fala isso, né? Mas genuinamente a gente tem que buscar as qualidades das pessoas e tentar apreciar, tentar buscar um motivo para apreciar todo mundo, né? É aquele negócio que o Prabhupada fala da visão da abelha, né? Que a pessoa pode ter um monte de defeito, mas a abelha ela vai lá e né, a abelha está num lugar fétido, num lugar terrível, tipo um terreno baldio, mas se tiver uma flor lá, ela vai lá pegar o pólen daquela flor, ela não vai, né, na sujeira do lugar. E a mosca, ao contrário, a mosca ela pode estar num local, num jardim florido, mas se tiver um lugar sujo, ela vai, pequenininho sujo, ela vai chegar naquele lugar. Né? Então o Prabhupada sempre falava essa coisa da gente ter a visão da abelha, buscar as qualidades, é isso aí que Bhaktisiddhanta fala. A gente tem que buscar um motivo genuíno para poder apreciar todo mundo. E a quarta coisa que Bhaktisiddhanta fala que a gente tem que fazer para treinar a nossa humildade é tolerar os insultos dos críticos. Né? Porque tem pessoas que estão criticando a gente, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas se elas estão criticando a gente é porque Krishna permitiu. Se elas estão criticando a gente com razão, a gente tem que ser humilde e ouvir a crítica e melhorar. Se elas estão criticando a gente sem razão, então é uma chance que Krishna está dando para a gente praticar a clemência. A pessoa criticou a gente, paciência, né? Vou tolerar, vou ser clemente, não vou ficar vingativo com ela, né? Então, essa coisa de não querer ser revanchista, de não querer ser vingativo, de deixar pra lá, né?
é uma outra forma de treinar a nossa humildade. Se alguém criticou a gente, é Krishna que deixou. Né? Seja tenha a pessoa motivo, não tenha, né, motivo para isso. Se ela não tinha motivo para criticar, se a crítica dela foi destrutiva, foi por inveja, qualquer coisa, problema dela, não é problema meu. Né? Então, o Bhaktisiddhanta fala que à medida que a gente faz essas 4 coisas, a gente passa a ver Krishna em todos, né? Por isso a gente passa a ver valor em todos, né? Porque são 4 coisas. Glorificar Krishna. À medida que a gente fica glorificando Krishna o tempo todo, a gente vê Krishna em todos, né? Servir a missão do mestre espiritual. Qual é a missão do mestre espiritual? É salvar o mundo. Salvar o mundo significa salvar todo mundo que está no mundo, né? Então a gente passa a ver Krishna em todo mundo. Por que o mestre espiritual quer salvar o mundo? Porque Krishna está no mundo todo, né? Krishna está no coração de todo mundo. Apreciar todo mundo. À medida que a gente passa a apreciar todo mundo, por que existe algo de apreciável em alguém? Porque aquela pessoa tem Krishna no coração dela. Krishna né? No final das contas, Krishna está ali. Ela é parte de Krishna. Né? Então, apreciar todo mundo significa, no final das contas, ver que todo mundo é parte de Krishna. Ver que todo mundo ainda tem uma relação com Krishna, por mais caído que seja. Né? E, por fim, tolerar os insultos, as críticas, porque a gente entende que é Krishna que está controlando tudo, inclusive os nossos críticos, os nossos antagonistas. Né? Então, Bhaktisiddhanta fala isso, fala que à medida que a gente faz essas 4 coisas, a gente passa a ver Krishna em todos os lugares, e isso vai permitir com que a gente seja humilde, né? De novo, não é nenhum arranjo material que vai permitir que a gente tenha humildade plena, mas sim a capacidade da gente ver Krishna em tudo. E aí, por fim, Bhaktisiddhanta fala que, no final das contas, a chave também para a humildade é a gente ser sempre fiel ao Guru. Né? De novo, ele reforça esse ponto do Guru, ele termina a explicação dele falando que a verdadeira humildade vai vir desse espírito de fidelidade ao Guru e à missão do Guru. Né? Porque ser fiel ao Guru não é só ser fiel à figura carismática do Guru, apreciar a figura do Guru, se sentir reconfortado. Não, fidelidade ao Guru significa ser fiel à missão do Guru. O Guru tem uma missão, né? Então, se render ao Guru significa se render também à missão do Guru, principalmente se render à missão do Guru, né? Então, está ali sempre ocupado a missão do Guru, porque a missão do Guru é uma coisa muito grande, né? O mestre espiritual, o Acharya, ele tem a missão de salvar o mundo. Prabhupada tem a missão de salvar o mundo, né? Então, você se vê como algo muito pequeno dentro dessa missão. E você tem que estar levando a cabo aquela missão, mas ela é muito maior do que você, né? Então, você só vai conseguir seguir adiante com a missão do Guru se você se vê como pequeno e pede potência para Krishna, né? Se você está tentando seguir a missão do Guru com suas próprias qualidades materiais, você vai fracassar e vai se frustrar. Então, você é obrigado a fazer como Prabhupada, né? Ele ora no Jaladuta, né? Ele ora para Krishna, Krishna, você que está me mandando para cá, eu não sei como eu vou fazer para tocar o coração dessas almas, né? Tem Markini Bhagavata Dharma, né? Que foi um poema que Prabhupada compôs no navio, no Jaladuta, vindo para o Ocidente. Ele fala isso, ele fala para Krishna, Krishna, eu não sei o que eu vou fazer. Você está me enviando para essas terras estranhas, eu não sei o que eu posso falar que vai tocar o coração dessas pessoas, mas eu sou só o seu boneco. Fazei-me dançar, fazei-me dançar, fazei-me dançar, né, da forma que bem entender. Ele fala isso para Krishna, me faz dançar, me faz fazer o que você quer que eu faça, porque eu não posso fazer, né? Então a missão do Guru vai fazer com que a gente se perceba como pequeno, né? Realmente seguir a missão do mestre espiritual, ser um discípulo nesse sentido, né? De se render à missão, tentar levar adiante a missão do mestre espiritual, é um jeito da gente experimentar a humildade. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui. Essa foi a explicação de Bhaktivinoda e Bhaktisiddhanta para o 3º verso do Shikshashtaka. Então, Hare Krishna para todo mundo que entrou aqui no Instagram, o Márcio. Vamos ver aqui, o Flávio fez uma pergunta. Gostaria de ser um instrumento a serviço de Deus, mas meu líder espiritual acredita que eu devo apenas irradiar em silêncio. Não quero entrar em atrito, creio que devo ser humilde, mas não concordo. O que fazer? Boa pergunta, Flávio, mas o mestre, né, o líder espiritual, ele é o representante de Krishna, né? Ele tem que representar Krishna. Então, o líder espiritual, ele tem autoridade quando ele está falando o que Krishna falou, né? A autoridade do mestre espiritual vem de Krishna, né? Então, o que Krishna fala na Bhagavad Gita, o que Krishna fala no Srimad Bhagavatam, pelo menos, né, para um Vaishnava, um devoto de Krishna, a gente entende assim, né, que a autoridade do Guru vem de Krishna. Então, quando o Guru está falando uma coisa que Krishna não falou, ele não tem autoridade, ele não está atuando como mestre, né? O papel do Guru não é assim entender algo novo. O papel do Guru é ajudar o discípulo a seguir o que Krishna falou. É estar o tempo todo falando o que Krishna falou, né? Ele é, como o Prabhupada falava, a via média transparente de Krishna, né? Prabhupada muitas vezes falava que o Guru, o líder espiritual, ele é como um carteiro. Ele pega a mensagem de Krishna e entrega para
para os seus discípulos, né? O carteiro, ele pega a carta e entrega a carta. Ele não pode chegar, abrir e falar, não, essa carta aqui, tá faltando isso aqui, vou lá e vou preencher, né? Então, Krishna, ele fala que o processo dessa era que a gente está vivendo é o Sankirtana, é a glorificação pública de Deus, né? Ele fala que a gente tem que estar glorificando Deus e tentando levar Deus para as outras pessoas, tentando fazer com que as outras pessoas se conectem, né, com Deus e redescubram sua consciência espiritual perdida, né? Então, assim, isso é o que um líder espiritual tem que instruir a gente, ensinar a gente a fazer, treinar a gente para fazer, né? Pra gente seguir a ordem de Krishna, né? A ordem de Krishna é justamente que a gente seja um instrumento dele. Ele pede isso para Arjuna, né, na Bhagavad Gita. Ele fala que a gente tem que ser instrumento, né? Ele pede para Arjuna ser um instrumento dele na batalha. Então a gente tem que seguir Krishna, né? E a função do mestre espiritual é, assim, treinar a gente para seguir a ordem de Krishna, não dar uma ordem diferente da ordem de Krishna, né? Então é assim que a gente entende, né? O mestre espiritual a líder espiritual só tem autoridade quando ele está representando Krishna. E o que Krishna pediu é que o Dharma dessa era é Sankirtana, né? Que a gente glorifique Krishna publicamente e ajude outras pessoas a glorificarem Krishna. Krishna Vijaya, ela comentou, a crítica pode estar relacionada ao karma, por isso acredito que Krishna permitiu, inclusive, entre devotos, quando a crítica não faz sentido, e o Flávio comentou, concordo, acho que não devo ir contra o karma. Então é isso, né? Crítica... se a gente é criticado, é porque a gente tem karma para isso, né? No caso de uma alma condicionada, está perfeito, Krishna Vijaya, é isso mesmo, né? A gente tem o karma e tem uma coisa que a gente precisa ainda aprender com o karma, né? O karma é pedagógico, por isso que Krishna permite. Ou no caso de um devoto puro, é um passatempo de Krishna, né? Então, Prabhupada fala um pouco sobre isso também no quarto canto do Srimad Bhagavatam, quando... qual é a parte mesmo? É quando os Kumaras estão instruindo Prita Maharaj, eu acho. Não tenho certeza, mas acho. Prabhupada fala isso também, que quando um devoto puro é criticado, mesmo que ele não tenha karma para ser criticado, o que acontece é que ele é um passatempo, né? O passatempo significa justamente algo que está acontecendo isento de karma, né? O passatempo de Krishna é porque Krishna não tem karma. E o devoto puro, totalmente puro, um Tamadikari, ele também não tem karma. Mas o Krishna permite que o devoto puro seja criticado, seja humilhado, essas coisas, para ele dar o exemplo pra gente poder aprender com ele, né? Então o devoto puro, ele também é criticado não por karma, mas por passatempo de Krishna, né? Krishna também permitiu que o devoto puro fosse criticado e tudo mais, para ele poder dar o exemplo pra gente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Tem uma coisa legal para falar, antes da gente terminar. Tem uma campanha que a ISKCON faz todos os anos, né, que é a Semana dos Santos Nomes, né? É uma semana para a gente cantar mais Hare Krishna, para a gente se focar mais na japa, meditar no Shikshastaka, né? Então tá chegando essa Semana dos Santos Nomes desse ano, né? Que é a semana que vem, é de 17 a 24, né, de setembro, é a Semana dos Santos Nomes, né? Então vamos já nos preparando, né? É dito que assim, duas coisas especiais para fazer nessa semana. Uma é meditar no Shikshastaka e outra é cantar mais japa, né? Então é legal que a gente está fazendo essa série do Shikshastaka. Eu nem lembrava disso, né? Mas depois me lembraram disso, que a gente está fazendo a série do Shikshastaka que está perto da Semana dos Santos Nomes, né? Então é legal a gente... Aproveitando que a gente já está no embalo de pensar no Shikshastaka, de meditar, refletir no Shikshastaka. Semana que vem é a semana especial da gente pensar nisso. Tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui. A gente se vê ao longo da semana. E semana que vem a gente volta. Por acaso, na Semana dos Santos Nomes, a gente volta falando do quarto verso do Shikshastaka, onde Chaitanya Mahaprabhu fala sobre o desapego material que o devoto desenvolve, porque ele se torna apegado, né, à raça, certo? Se torna apegado à relação dele com Krishna. É uma consequência dessa humildade que foi falado nesse verso aqui. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.